vemos hoje pessoas numa vida extravagante, deteriorando a sua própria vida, nesse frenesi, nessa utopia, nessa euforia que é interpretada erradamente como alegria, usando substâncias químicas nocivas, em busca de um prazer momentâneo que vai sair muito caro pelas consequências que produz. Essas pessoas não se amam. Se elas não se amam, como ela vai amar o próximo? Como ela vai se sensibilizar com o outro que esteja sofrendo? Porque por mais que a gente se ache envolvido em problemas, tem sempre alguém com mais problemas do que nós. Ninguém é tão pobre que não possa auxiliar, nem é tão rico que não precise de auxílio. E hoje, esses dois itens, no 27 e 28, no 27 tem uma pergunta: dever-se-á, por fim, as provas do próximo? Aqui é por termo, não é por fim. A gente está vendo que uma pessoa está caída. A gente passa e pisa em cima para derrubar mais? A gente passa, olha e segue em frente? Ou a gente procura saber o que é que a gente pode fazer? Legal, é isso aí. Olha o que eu falei. Ela negou as duas primeiras atitudes e disse que tem que ser a última, a terceira. Gente, eu cresci ouvindo assim. Vi uma pessoa com problema, uma deficiência, dizer assim: isso aí deve ter sido muito ruim, está passando isso porque precisa, necessita. Né? Isso aí está passando porque é a vontade de Deus. Espera aí. A doutrina nos mostra com toda a clareza, e nós comprovamos nas salas de reunião mediúnica, de desobsessão, os irmãos que vêm relatando as suas dores, as suas tragédias, as suas revoltas, os seus sofrimentos. Ali a gente comprova o que lê, o que estuda nos livros. Uma reunião mediúnica de desobsessão é o laboratório que comprova a teoria, a literatura espírita. Nós não ficamos sem pagar, sem quitar nenhum débito nosso. Como está dito na Bíblia, é ceitil por ceitil. Trazendo para a nossa realidade, centavo por centavo. Não devemos ser nós que venhamos querer fazer a justiça com as mãos. Porque nossos irmãos ainda equivocados, que se tornam perseguidores, vingativos, obsessores, eles se acham em pleno direito de punir com as próprias mãos aquele que o prejudicou ou prejudicou alguém ligado a ele. Ele ainda não entendeu que tem as leis naturais do universo, que todos nós estamos sujeitos a ela, e tudo que existe, que é responsável por essa cobrança, naturalmente. É a lei de causa e efeito, ou ação e reação. O cientista inglês Isaac Newton, físico, muito estudioso, ele botou sobre forma matemática, sobre números, uma fórmula física que constituiu a segunda lei dele. Segunda lei de Newton: para toda ação tem uma reação de mesma intensidade em sentido contrário. Traduzindo, o que eu mando para lá vem para cá. Eu não vou semear uma semente de maçã esperando que dê jaca. E nem vou semear uma semente de jaca esperando que depois dê maçãs bonitas e viçosas. É impossível. Eu sou colho o que eu plantei.
Aí muitos dizem assim, encarnados, isso é castigo de Deus. Não, pelo amor de Deus não, vamos raciocinar. Deus é amor. Deus é amor. Quando a gente acredita nisso, metade dos nossos problemas estão resolvidos. E a outra metade está prestes a resolver. Ué, por quê? Isso é mágico? Não, é racional. Se Deus é amor, eu não vou acusá-lo de nada de ruim que acontece comigo. Eu posso não saber a causa. Por que eu estou passando por aquilo? Mas tem uma causa. Volto a dizer, pelo fato de não conhecer um fato, não quer dizer que ele não existe. Todo efeito tem uma causa. E se nós fôssemos buscar a causa das coisas, nós seríamos melhores. Quantas vezes a gente censura, julga e condena uma pessoa por uma atitude que ela tomou? Aí a gente vai investigar, se tiver o cuidado de, e descobre que o que provocou aquilo é uma coisa muito grave. Que diante do que aconteceu com ele, a atitude que ele teve comigo foi mínima. Porque ele poderia ter sido muito pior. E aí eu paro e penso, não, o cara diante dessa circunstância, ele não podia ter agido diferente. Mas eu faço isso, ou eu entro num embate com a pessoa e risco ela do meu dicionário. Onde já se viu me tratar desse jeito, fazer aquilo? Gente, o que moveu aquilo? O que provocou aquilo? O que está se passando com aquela pessoa no seu interior? Isso é buscar as causas. E quando buscamos as causas, amenizamos os efeitos. E às vezes até neutralizamos. Então aqui pergunta se a gente tem que pisar em quem está caído. Essa é a tradução vulgar da pergunta aqui. Aí o camarada está cheio de dificuldade se ele está, porque ele passou. Claro, todos nós temos um passado difícil. Tem muita gente que não aceita. Uma vez eu fazia um estudo da Gênesis e uma pessoa falou para mim, eu não aceito isso, que eu fui criminosa no passado, que eu cometi delitos. Aí eu parei o estudo e falei assim, olha, se o que você está falando não é correto, você tem que reclamar nos Correios, porque a cegonha errou o CEP. Ela tinha que ter levado você para um planeta mais evoluído, ela trouxe para a Terra. E quem vem para a Terra é porque precisa quitar débitos, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Só vem pessoas especiais aqui cumprir missão. São os missionários, mas isso é 1 em 10 milhões. Aí a pessoa se deu conta de que falou algo indevido. Não é agradável saber que o nosso passado foi complicado, mas não é verdade? Se a gente não encarar isso, fica mais difícil da gente imprimir um jeito de viver melhor. Não, eu errei, mas foi no passado. Eu estou aqui com a oportunidade de fazer diferente. E eu vou fazer diferente. Nenhum de nós veio para fracassar. Nenhum de nós veio para ser infeliz. Nenhum de nós veio para sofrer. E por que sofremos? Pelo endurecimento ainda dos nossos corações. Eu falei sofrer. É diferente de sentir dor. Dor, ela existe, faz parte da vida. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Diante da dor, eu vou enfrentá-la com resignação, com equilíbrio, ou eu vou me revoltar, blasfemar e me desequilibrar. Se isso eu fizer, eu aumento a dor. E não passo pelo teste, porque as dores, as tempestades, os trovões, os relâmpagos, a ventania, o vendaval, são todas provas e testes. Nós não estamos num planeta que é escola.
Não é típico da escola passar testes, trabalhos e provas? Como é que o aluno vai passar de ano se não for avaliado? Como é que nós vamos progredir para ganhar um planeta melhor, aqui mesmo ou em outro melhor, se nós não passarmos nos testes e nas provas que nos são colocadas? Principalmente sabendo que cada prova que eu faço, eu cavei com as minhas mãos no passado. Se eu tivesse sabido exercer meu equilíbrio, minha serenidade, a minha benevolência nas vidas passadas, provavelmente eu estaria num planeta mais evoluído que o planeta Terra. Mas eu vou lamentar? Não. Como diz um amigo meu, lá do Humildade e Amor, eu estou no lucro. Nós estamos no lucro. Porque nós estamos tendo a oportunidade de sermos melhores. E como é que viemos? Quantos desvairados do passado hoje são casados, constituem família, educam os filhos, vivem com respeito, vivem com amor, procurando a felicidade que é relativa, não é a plena, que só lá na frente nós vamos encontrar, mas aqui é possível experimentar e vivenciar a felicidade possível na Terra? Ora, tudo isso é oportunidade de crescimento para nós. Agora, se a gente está aqui na repescagem e chutar o balde, aí complica. E complica agora mais que nunca, porque nós estamos às portas, na antevéspera de entrar na regeneração. E se a gente chutar o balde nessa encarnação, a gente pode perder a oportunidade de voltar para a Terra quando ela estiver melhor. E naturalmente vamos enfileirar uma multidão que já está selecionada para ir para outros planetas inferiores. Ora, se aqui na Terra já é barra, né, tem quem mate, tem quem esquarteje, tem quem pratique as maiores atrocidades, quem tire a vida por nada, imagina um pior que aqui. E como é que eu faço para não ir para lá? Dou qualidade moral à existência atual. Né? E não é porque um irmão está em dificuldade, tem uma deficiência, que eu vou dizer, se ele está assim é porque ele merece, então que se cumpra a lei. Sim, a lei vai cumprir. Mas aquilo que eu puder amenizar e aliviar no outro, é compromisso meu. Porque ele faz parte da minha família universal. Eu não tenho que me aproveitar da situação em que ele se encontra para me arvorar de juiz. Você está assim porque merece. É a justiça de Deus se fazendo. Não. É claro que a gente vai ser responsabilizado pelo que faz. Mas, gente, que as pessoas exerçam suas dificuldades, pelo menos com uma certa dignidade. E às vezes falta o básico para aquela pessoa. Tem pessoas que nós tomamos conhecimento vivendo em condições subhumanas e outro com tantos desperdiçando. E aí encontram as desculpas para si mesmo de que ele está assim porque merece. Não, eu não sou melhor que ele. Talvez ali esteja um espírito melhor que eu e esteja pagando o último centavo dele por uma elevação. E eu ainda vou ter que marchar muito. Ou esteja em prova. Perfeito. Aí no item 28, Kardec pergunta, reforçando aquela pergunta 27, será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Eu revi recentemente um filme que passa com um rapaz milionário, nem lembro o nome dele.
você, eu acho que é isso. Ele, muito rico, sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E aí uma moça foi contratada para ser auxiliar dele. E aquela moça passa alegria e vida para ele. E quando ela descobre a história, ela fica indignada, porque ele já tinha contratado com uma clínica que tem na Suíça, que pratica o desligamento do indivíduo clinicamente, a eutanásia. Tem toda uma sofisticação para praticar um crime. E ela tenta até o último momento tirar aquela ideia dele. E ele não abriu mão. Porque esse irmão não sabia que a vida continua, que a doutrina espírita mostra. Não sabia que o espírito era eterno. Não sabia que ele precisava passar por essa prova e que devia passá-la com resignação. Até porque ele tinha a vantagem do dinheiro que promovia a ele recursos tecnológicos e pessoas para auxiliá-lo. Um outro filme chamado Intocáveis, um camarada também numa cadeira de roda, né? Também o cuidador muda. Esse pegou o gancho. Aproveitou a vivacidade daquele ser, que para ele era microscópico na sociedade, porque ele era da alta sociedade francesa, rico, influente, e um camarada desperta ele para a vida. E ele continua a viver, até entrando numa outra união, se casando. Eu peguei esses dois filmes e fiquei analisando. Aquele filme eu sofri junto com aquela moça. Tá? Mas até ontem, vou botar assim, até ontem, eu também não sabia que o Espírito era eterno. Eu também não sabia que a vida continua. Eu também não sabia que cada intempérie é justa, é sábia e é amorosa. Porque se nós soubermos conviver com a dor sem desespero, nós passamos pela dor, saímos mais fortes, mais leves e mais sábios. Porque a dor ensina. Quando eu tomei conhecimento que toda doença tem um objetivo, eu quase caí para trás. Que objetivo a doença pode ter? Primeiro, o que é a doença? Um desequilíbrio orgânico. Mas ali eu fui na causa. Primeiro, quem adoece não é o corpo, é a alma, é o espírito. Então, toda manifestação de doença foi provocada por nós num passado mais antigo ou num passado recente. Toda. E por que ela existe? Todo o universo é pautado, é fundamentado, é alicerçado na lei de justiça, de amor e de sabedoria. Então, tudo que nos acontece está dentro desses três princípios. Por isso é correto. O que o Criador quer de nós, o grande arquiteto do universo, que é Deus, é que nós saiamos das situações difíceis como vitoriosos. Porque a relação de Deus conosco é baseada num processo de bumerangue, né? O bumerangue a gente joga, ele vai girando, vai até lá e depois volta para nós. Deus nos criou simples e ignorantes, nos colocou numa caminhada para quando chegarmos ao último degrau, voltarmos para Ele, em condição de estar próximo dele, junto a Ele. É como um pai
arquimilionário que concede uma fortuna imensa para os filhos, mas toda a fortuna estará na Suíça. E eles só poderão tomar posse dessa riqueza depois que conhecerem a Suíça, estudarem a Suíça, os idiomas falados na Suíça, os hábitos, os costumes e as leis, para não haver rejeição. Então eles primeiro terão que passar por um preparatório para tomar posse da imensa fortuna que espera por eles. E nós temos uma imensa fortuna esperando por nós, que é a vida espiritual. Depois que a gente completar os ciclos, nós não precisaremos mais reencarnar. Enquanto reencarnamos, nós saímos para a erraticidade. Erraticidade não quer dizer que seja o lugar onde ficam só espíritos que erraram, errantes. Não. Erraticidade é o período na espiritualidade que ficamos no intervalo entre um desencarne e o outro reencarne, até que cheguemos ao grau de pureza e não precisemos reencarnar mais. Por que reencarnamos? Só para quitar débitos. Então, gente, quando alguma coisa não agradável estiver acontecendo, vamos raciocinar, refrear a emoção em prol da razão e lembrar que é mais um débito quitado, que eu não sei onde, nem quando, nem com quem eu contraí, e nem preciso. Pelo que eu ouço nas reuniões mediúnicas de desobsessão, eu não preciso saber, porque eu não sou diferente dos que vêm. Aliás, nós não somos diferentes uns dos outros. Embora tenhamos CPFs diferentes, nomes e sobrenomes diferentes, nós estamos no mesmo barco. Por quê? Reencarnamos no mesmo país, numa mesma época, nas mesmas condições. Isso me auxilia a olhar o outro com mais respeito, com mais carinho e com mais fraternidade, porque ele pode estar fazendo o pior, do fundo do poço moral, mas ele não foi criado para aquilo, e um dia ele vai despertar, e não será combatendo ele com mais violência que ele vai promover esse despertamento, porque violência gera violência, né? E não por acaso, gentileza gera gentileza. Amor gera amor. Compreensão gera compreensão. Perdão gera perdão. Porque é perdoando que se é perdoado. E a maior dificuldade que nós temos é de perdoar. Por não entendermos ainda que nós também precisamos do perdão de muitos. Como assim? Como você pode dizer, afirmar isso? Olha, se eu tive centenas de vidas, se hoje eu sou o melhor de todas as reencarnações, se nessa eu estou me aproximando, é a que eu estou me aproximando mais de Cristo, como me disseram, então eu posso concluir que eu errava muito mais do que erro agora. E quando a gente acerta, a gente conquista amigos. Quando a gente erra, a gente conquista inimigos. Todos eles já me perdoaram? Impossível. Se eu preciso do perdão de alguns, de alguém ou de muitos, por que eu não posso perdoar aqueles que precisam do meu perdão? Perdoar é um gesto de amor, mas também um gesto de inteligência. Vamos refletir sobre isso. Eu agradeço a vocês pelo silêncio, pela atenção, e a todos os irmãos desencarnados que estão nos ouvindo aqui e lá fora, em outros lugares. A nossa voz chega em outros lugares. Nós somos todos uma grande família, uma família universal. Nós não fomos, de hipótese alguma, criados para praticar o mal, para sentir prazer na prática do mal
para não praticar a fraternidade, para ser alheio ao sofrimento do outro. Não fomos criados para nada disso. Nós fomos criados para ser felizes. E construímos a nossa felicidade quando colaboramos com a felicidade do outro. Nós fomos criados para compreender e não para julgar, para perdoar e não para condenar. E o dia que experimentarmos isso, experimentaremos em nós a paz interior, a alegria de viver, a fé e a esperança e a felicidade que nos cabe nesse estágio de vida. Muito obrigado a todos, a vocês encarnados e aos irmãos desencarnados. E agradeço à irmã Maria da Glória, a toda a equipe espiritual, o dirigente espiritual dessa reunião e os encarnados que me convidaram para esse momento, que eu constituo um banquete divino, que serve o pão do Espírito e o pão da alma. São esses conhecimentos que nos libertam. De quê? Da ignorância, que é o ato de ignorar, não saber. Porque a ignorância é o caminho mais rápido para o fundo do poço. Por isso que foi dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Graças a Deus.